Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de Maria, sua irmã. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse a eles: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, Lázaro que estava enfermo, e ficou ainda 2 dias naquele lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram depois os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse então Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. O 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Até aqui, queridos, podemos assentar. Essa passagem é muito interessante, né? Maria. Porque Jesus, ele fez uma grande amizade. Há muitos que dizem que Jesus era primo de Marta, Maria e Lázaro, mas ele não era primo, ele não tinha parentesco, eles não eram parente de sangue. É como se Jesus os considerasse como, mas eles não eram parentes, né? Eles eram amigos próximos. Jesus, ele fazia ali, ele orava, ele andava ali, ele curava os enfermos ali aonde, na aldeia de Betânia, né? E logo que ele passava por ali, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então eles criaram um vínculo de amizade muito grande, um elo muito forte. Então eles criaram uma intimidade. Então toda vez que Jesus passava por ali de Betânia, eles se hospedavam na casa deles. E aí Jesus ficou mais ou menos um ano e 8 meses ali, fazendo naquela parte ali, e ficando hospedados ali. Então, irmãos, quando Jesus estava em Jerusalém, porque onde era Betânia, aproximadamente Betânia, da onde Jesus estava, porque Betânia fica próximo ao Monte das Oliveiras, né? Dava mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Então, Jesus estava com os discípulos, né, em Jerusalém, e aí Marta mandou um mensageiro, né, ela mais desesperada, porque quando Jesus, olha que situação interessante, quando Jesus pregava dentro da casa, ensinava, né, dava os ensinamentos dentro da casa deles, Maria ficava aos pés de Jesus, né? Maria, todo mundo diz: Maria pegou a melhor parte, né? Marta não, Marta ficava procurando, né? Ficava nos afazeres, ela ficava preocupada com os afazeres ali domésticos e tal, né? Tudo preocupada, querendo deixar tudo limpo, tudo organizado. E Maria ali, sempre aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Então, quando nós deixamos um pouco os nossos afazeres de lado, né? Porque o tempo tem 24 horas, tem pessoas que falam: eu não tenho tempo para pegar a palavra de Deus e ler. Tem sim, irmãos. Se a gente fosse organizar, a gente tem um tempo sim para Deus. Nós temos a obrigação de tirar um tempo para Deus. Porque como que Deus vai nos abençoar se a gente não tira um tempinho para Ele? Se a gente não tira um tempinho de intimidade para conversar com Deus? Mas irmã, eu não consigo ajoelhar porque eu tenho uma dor no corpo. Irmãos,
Deus não fala, aqui na Bíblia não fala para você se ajoelhar. Você da maneira que você acha melhor, é sentado ou deitado, mas fala com Deus. Ele sabe aquilo que nós necessitamos, Ele quer ouvir da nossa boca, para nos abençoar. Então Marta ficava ali nos afazeres e Maria ficava ali, pegou a melhor parte. Tanto é que na hora que foi chamar o mensageiro, Marta, já no desespero, na falta de confiança, né, ela sabia quem era Jesus, né, mas se tratava de uma enfermidade muito grave. Aí depois, logo em seguida, já era a morte de Lázaro, já é outra coisa. Então ela correu e mandou um mensageiro e Jesus estava tranquilo. Porque o pai já havia instruído ele o que ele tinha que fazer. Jesus estava totalmente instruído. Os discípulos não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Jesus, ele fala muito por parábolas, né? Então ele sempre ensinando ali naquela calmaria, naquela mansidão, como ele sempre diz, aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele estava ali dizendo aos discípulos, olha, vamos voltar para lá. E os discípulos já desesperados, mas Rabi, eles estão querendo apedrejar, diz, o senhor vai voltar para lá? E Deus, irmão, sabe o momento e a hora certa de nos abençoar. Muitas das vezes nós ficamos chorando em cima do problema, sepultando o problema, e Deus nessa noite está dizendo, toma uma atitude de fé. Toma uma atitude de fé, levanta. Ah, Senhor, mas eu estou com um problema X, eu estou com um problema muito grande, meu problema eu não sei como que eu vou resolver. Irmãos, entrega nas mãos do Senhor. Outrora eu era uma pessoa que eu tinha um mau hábito de colocar algo nas mãos de Deus cedo e já querer tirar de tarde. E eu não conseguia êxito naquilo que eu queria, por quê? Porque eu tirava das mãos do Senhor. Porque automaticamente Deus fala, então você vai resolver o seu problema, eu estou me afastando. E Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe que as nossas poucas forças, nós não conseguimos fazer nada. Se Deus não estiver na frente de tudo, nós não conseguimos fazer nada. Então Jesus continuou mais 2 dias ali. Só que depois de 4 dias que Lázaro já estava morto, é que Jesus foi ao encontro de Marta e Maria. Tanto é, Marta deve ter pensado assim, porque o mensageiro voltou com a resposta. Olha, ele não vem. Ela deve ter pensado, mas como assim ele não vem? Ele gosta tanto de nós, gosta tanto, ele amava tanto Lázaro. Mas como assim ele não vem? Não é possível. Na cabeça dela, ela deve ter ficado perturbada de alma. Meu Deus, e agora o que vai ser de nós? Ele não vem. É porque nós queremos tudo para ontem, irmãos. Quando nós queremos resolver um problema, nós queremos resolver já. Tem muitas das vezes nós colocamos, sem querer, nós colocamos Deus contra a parede. E Deus não age dessa forma. Nós temos que deixar nas mãos de Deus e descansar. Quando Deus fala descansa, é para descansar. É para você depositar toda a sua confiança em Deus. E naquele momento ela se desesperou ali de uma tal forma. Eu creio que no velório, já quando Lázaro estava morto, tinha muitos judeus, tinha os curiosos e tinha aqueles que realmente acreditavam, né, que Jesus poderia vir. Eles tinham a esperança que Jesus poderia chegar ainda, né? E aí eles estavam ali consolando elas no velório. Quando Jesus chegou, Marta foi ao encontro dele num desespero muito grande. E a Bíblia diz que ela chegou e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha que coisa interessante. Se o Senhor estivesse aqui. E na passagem do centurião, que ele disse que o soldado romano estava doente na casa dele, Jesus disse, vamos lá, e ele disse, não, basta uma palavra sua, para que o meu servo venha ser curado lá. Olha o tamanho da fé deste homem, bastava uma palavra de Jesus, para o soldado ser curado lá onde ele estava. Nós temos que aprender a confiar, irmãos, mais em Deus. A palavra está dizendo que nós temos que ter mais confiança no Senhor. Quando Jesus, se Deus está dizendo descansa, é para descansar, mas para você continuar marchando, para você continuar fazendo as coisas, para você continuar
vindo à igreja, buscando, adorando o Senhor, de toda a sua grandeza, de toda a sua vontade, de todo o seu intelecto. Não deixar de fazer as coisas de Deus, mas descansar, falando, não, eu estou vindo na casa de Deus, né, adorar, entregar o meu melhor culto, mas espera aí, eu sei que Ele está trabalhando. Quando eu estou dentro da igreja, eu sei que Deus está trabalhando. Eu não vou deixar mais ser. Esta é a confiança que nós temos que ter em Deus. Espera aí, eu estou aqui, mas a minha casa está guardada lá. Eu estou aqui, mas o meu parente, Deus está cuidando dele lá. Eu estou aqui, mas meu vizinho está lá. Se ela ficar chorando, eu Deus não está vou deixar. cuidando lá. Se ela ficar chorando, eu ia deixar ela gravar. Porque em falei pra Salmo ela, 91, versículo 10 fala: Quem cairá ao meu lado, desce à tua direita, mas tu não serás atingido. É coisa tremenda. E Marta chegou ao encontro do Senhor, e o Senhor disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. E aí a Bíblia diz aqui, ó, interessante, aqui no 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, olha que coisa interessante, irmãos, ele já não mandou tirar a pedra, não, ele orou ao Senhor, que seja feita a vontade de Deus naquele momento. Ele sabia que através do Espírito Santo de Deus, aquela pedra ia se remover e Lázaro iria sair dali. Ele já sabia. Mas ele fez o que? Ele orou, porque a multidão ali era grande. Tinha os que acreditavam, tinha os curiosos. Porque quando você está numa situação X da sua vida, né, tem muitos curiosos. Tem muitas pessoas que olham para você e falam: ah, irmão, mas esse problema é tão grande, mas será? Será não, para trás de mim, Satanás. Eu sei com quem eu falo, eu sei com quem eu tenho intimidade. Se Deus falou que Ele vai me dar, Ele vai me dar. Se Ele falou que Ele vai resolver o meu problema, Ele vai resolver o meu problema. Porque o inimigo, irmãos, a gente engorda, a gente deixa o inimigo robusto com a palavra será. Será é uma palavra que o inimigo gosta muito quando ela é saída da boca do cristão. É o será. Né? Muitos crentes, irmãos, hoje em dia o amor de muitos esfriaria. Eu digo que está congelando. Não é verdade? Muitos não querem mais ouvir o sermão. Irmãos, eu falo comigo, missionário dela, eu sou feliz se alguém vem me exortar. Eu me sinto feliz. Outrora eu não tinha entendimento. Eu era recém-batizado, eu não tinha aquele entendimento ainda. Mesmo sendo de berço evangélico, eu não tinha aquele entendimento de sermão. Eu fazia um bico assim, abaixava a cabeça, eu não aceitava. Dentro de mim assim, eu não aceitava. Mas hoje eu compreendo, Deus exorta quem Ele ama. Por que Deus nos exorta? E Deus tem a maneira de nos exortar, irmãos. Deus não envergonha ninguém. Se eu tiver uma revelação para passar, depois do culto eu vou chamar a pessoa no pessoal, no particular e vou entregar. É assim que Deus faz. Deus não usa microfone, não faz o servo usar microfone para falar Deus sei para aquela pessoa, de jeito nenhum. Isso para mim, no meu ver, está fora da minha realidade. Está fora do que eu aprendi. Eu vejo muitas pessoas exortando ovelhas através do microfone e ao invés de trazer a ovelha para si, ela magoa, ela machuca a ovelha. Verdade. Isso não pode existir de maneira nenhuma. Verdade. Eu tenho um canal no YouTube onde eu prego de tudo. Deus falou que Satanás queria calar minha boca. Eu de joelho dobrado, ele falou: você vai se posicionar, você vai arrumar o seu canal, não faz tempo que você não entra lá. Tinha alguns vídeos de pregação, falou: você vai tirar a poeirinha lá, você vai se posicionar e você vai pregar dentro da sua casa, como se você estivesse no altar. Irmãos, eu sou levantada como cajado de correção. Muitos não entendem. Eu até já falei para Deus, já contestei com Deus. Por que Deus me deu para eu fazer essa parte? Eu falei: Deus, eu não quero isso para mim. Por quê? Porque a pessoa, irmão, não aceita a correção. Só que se você corrigir a ovelha com amor, ela vai entender.
na onde ela está errante. Verdade. Porque, irmãos, feliz daquele que é exortado. Por quê? Porque Deus, Ele vai falar carinhosamente com você naquele contexto. Ele não vai chegar te dando lapada, não, para te magoar. Não existe isso, porque eu falo que isso é ignorância da carne. Eu vejo muitos pastores perdendo ovelha por não saber exortar. Não saber exortar. Pega a ovelha, senta depois do culto, conversa. Minha irmã querida, olha, Deus me mostrou isso, isso, isso. Eu gostaria de entender mais a irmã. O que está acontecendo com a irmã? Aonde que a irmã está errando? Irmã, Deus quer te abençoar, Deus tem uma bênção grande para te entregar. Mas se você não melhorar nesse ponto aqui, não tem como Deus te entregar a bênção. Aí a pessoa vai cair em si, aonde ela está errando. O pastor, como conciliador, ele vai ajudar aquela irmã a sair daquele determinado problema. E ela vai ter êxito na vida dela. Ela vai conseguir alcançar as bênçãos ao qual estão retidas. É assim que funciona. As pessoas estão levando tudo a ferro e fogo e não é dessa maneira, irmãos. Não é. Eu aprendi assim. Quando Deus falou para mim, estou dando um cajado nas suas mãos no monte, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Irmãos, eu já preguei em igrejas grandes aqui de Três Lagoas, já preguei em igrejas pequenas, já preguei em todos os tipos de igreja. E sabe como que é você estar sentado na sua casa, com a Bíblia aberta, esperando uma pessoa para te pegar, e você fechar os olhos, mentalizar aquela igreja cheia, mentalizar aquela igreja lotada, e aqueles irmãos chegando, e você fala, meu Deus, essa palavra aqui vai ser uma palavra dura, de correção, o que eu vou fazer? Deus falou para mim claramente, não queira ficar bem com o homem, queira ficar bem comigo. Então, irmãos, eu entendi que eu tenho que obedecer, e o culto foi uma bênção. Eu pensei comigo, depois dessa exortação, os irmãos não vão mais querer me chamar. Foi numa das Assembleias de Deus aí. E aí, irmãos, foi engano meu. As irmãs me convidou mais 2 vezes para me estar ministrando lá. Foi bênção do céu. Então aqui, irmãos, está dizendo, ó, tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele, mas alguns deles foram ter com os fariseus, porque sempre tem um que quer apontar, e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram um conselho e diziam, o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se deixamos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirarão os nossos lugares e a nação. Ou seja, eles estavam preocupados com os postos dele diante das pessoas, né? Eles estavam preocupados com os cargos que eles tinham ali. Eles estavam com medo, se Jesus ali tomasse conta de tudo, porque eles viram que Jesus, aonde Jesus passava, Jesus carregava uma multidão. Eles já começavam a ficar preocupados, eles estavam se sentindo ameaçados, na verdade, né? E Caifás, um deles, era um sumo sacerdote naquele ano. Disse-lhe, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Olha que coisa interessante. Eles já, por trás de Jesus, eles já estavam planejando a morte de Jesus, né? Essa passagem é muito interessante. E Jesus, quando falou retirai a pedra, como que não ficou a cara daqueles que não estavam acreditando que Jesus podia fazer, irmãos?
Como que não ficou a cara daquele povo espantado de ver Jesus mandando remover a pedra? Qual que é a pedra nessa noite que Deus está mandando a gente remover? A pedra do eu, da incredulidade, da falta de fé, da falta de esperança. Muitas das vezes que vai contra a esperança. Muitas vezes a gente olha o nosso estereótipo. Ah, mas será? A gente olha para nós e fala, meu Deus, mas... não vou conseguir. Mas Deus, Ele sonda o coração nessa noite. Ele quer saber qual é a sua fidelidade com Ele. E quando a gente pede uma bênção, né? Seja a bênção que for, Deus analisa você primeiramente e depois analisa a bênção que você pede. Se Deus vê que lá na frente essa bênção não vai fazer você tropeçar, não vai fazer você cair, não vai te prejudicar, não vai deixar você com orgulho, não vai deixar você com soberba, não vai deixar você querer ser melhor do que alguém, Ele vai te dar a bênção, né? Ele vai falar, não, ela está merecendo, eu vou dar 2 para ela. Ela não está merecendo 1, ela está merecendo 2. Porque Deus, quando Ele dá, Ele dá com abundância. Se as pessoas, eu estava lendo um histórico muito interessante sobre as ofertas alçadas. Irmãos, se vocês soubessem o quanto é valoroso uma pessoa que deposita uma oferta na salva, vocês não têm a noção no mundo espiritual o que ela significa, o dízimo e as ofertas. A oferta, irmãos, você está semeando, você está semeando todos os dias. E a Bíblia diz que todo aquele que semeia, Deus nunca dá para ele de acordo com o que ele está semeando. Deus sempre dá a mais para ele. Esse ano eu recebi 2 bênçãos muito boas, muito boas. Ô, irmão, você quer contar? Você gostaria de contar? Pode ficar sentadinha aí onde você está. Não, eu falo sem eu não preciso. Pode falar, irmão. Eu recebi em agosto. Eu amo o testemunho, edifica muito a minha fé. Aí eu recebi em agosto uma causa de 9 anos, glória a Deus, eu recebi. E recebi outra agora, esses dias, duas. Muito boa, muito boa. Glória. Agora eu quero receber mais um, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho fé, mãe, eu confio em Deus. Entreguei. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Irmão, você vê que coisa maravilhosa, o que Deus faz? Eu já contei. Olha que coisa tremenda, o que Deus faz? Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. O que Deus requer de nós é a obediência. Para muitos se torna um fardo obedecer. Né? Para muitos se torna um fardo obedecer, irmãos. Mas eu costumo dizer que as pessoas falam assim, onde que você mora? Eu falo, eu moro em Deuteronômio 28. Mas por que você mora em Deuteronômio 28? Porque se é o sim de Jesus. Deus não manda, filho, faz isso, relaxa, fica tranquilo. Não. Se me adorar, se buscar, se prostrar. É o sim do Senhor. Porque se a gente fizer para Ele, Ele vai fazer por nós. É uma oração e uma reação do Senhor. Muitas das vezes, nós como seres humanos, a gente está de joelho dobrado. Muitas vezes eu estou fazendo as coisas do meu lar assim, e estou ali conversando com Deus, né? E aí muitas das vezes eu me pego assim, mas às vezes eu fico pensativa. Poxa, mas eu estou com uma causa assim. Meu Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Sabe? Mas aí eu coloco um louvor, eu começo a louvar, o Espírito Santo preenche assim aquela tristeza, aquela angústia e me dá aquela sede assim, eu começo a falar em mistério, sinto a presença de Deus e Deus me toma na minha cozinha assim, é uma coisa tremenda assim, maravilhosa. E eu falo, peraí, mas eu tenho que crer que Deus vai me dar. Mas é no momento de Deus. O problema é que a gente quer no nosso momento, e é no momento de Deus. Eu tenho uma promessa que Deus me fez, tem 20 anos essa promessa, e Ele sempre vem, sabe, renovando a promessa, renovando. Eu morava em São Paulo, eu me lembro que eu morava na capital, eu me lembro que eu tinha 24 anos, e eu fui numa igreja
Eu não era batizada, eu fui numa igreja lá do bairro de Vila Olímpia, em São Paulo, e aí acabou o culto, era uma igreja assim, tradicional, não é uma igreja pentecostal, aí acabava o culto, ficava uma fileira de pessoas assim para orar, um pastor muito usado. Nesse dia tinha uma missionária dos Estados Unidos que veio com a caravana, um pessoal assim, nossa, muito usados por Deus. E aí Deus usou um senhor pequenininho assim, pequeno na estatura, mas porém uma grandeza espiritual muito grande. Ele olhou para mim e ele falou: você vai para 2 lugares, você vai visitar um lugar onde você nunca visitou, é um país, e outra, Deus vai te dar uma casa. Aí eu fiquei pensando, eu falei: mas eu moro em apartamento, como é que Deus vai me dar uma casa? E Deus não tinha tirado ainda tudo que eu tinha. Deus estava ameaçando através da minha mãe, que era missionária, ligava para mim todos os dias: Deus vai tirar tudo que você tem. E eu falava: mãe, a senhora como serva de Deus, a senhora não pode falar isso para mim. Eu falo como missionária, eu não estou falando como sua mãe. Você é uma alma preciosa para Deus. Você é um milagre de Deus, porque eu fui gerada, a minha mãe estava com câncer, né? E eu fui gerada junto com um câncer. Minha mãe quase morreu para ter eu, quase morreu. Então, irmãos, eu sou realmente um milagre para o Senhor. E aí eu fiquei pensando, eu falei: mas ele falou que vai me dar uma casa. Hoje eu entendo a situação, por que Deus está falando tanto dessa casa. Hoje Deus já fez eu compreender, depois de muitos anos chegar até aqui, depois que Ele tirou tudo que eu tinha, Ele me explicou o porquê que Ele me daria uma casa. Então, irmãos, a gente na hora a gente não entende, né? Mas também não é para a gente entender, é para a gente crer e confiar, né? Porque tudo que Deus faz para nós, irmãos, é em benefício para nós. O nosso querer, muitas das vezes, não é o querer de Deus, né? Muitas das vezes a gente quer uma coisa, mas Deus é tão misericordioso que Ele até nos dá, mas não é o querer de Deus, né? Muitas das vezes o querer de Deus, ele está acima do nosso querer, é muito maior daquilo que nossos inimigos pensam ou imaginam, não é verdade? Então, irmãos, nós que somos cristãos, nós somos tirados de loucos. As pessoas pensam assim: ainda vai uma crente doida, uma crente que fica falando sozinha. Eu mesmo não falo com Deus na rua. Eu não tenho. Uma vez eu lembro que eu estava na Pernambucanas, fazendo um cartão para mim, e aí eu estava conversando com o Senhor, e o Senhor fala: se dirige ali do lado. E eu falei: Deus, eu preciso desse cartão. Na época eu falei: Deus, eu preciso muito desse cartão, me ajuda. Eu não estava conseguindo, não tinha sido aprovado. E Deus falou para mim voltar na Pernambucanas, e eu voltei lá. Isso aí é um testemunho muito grande. Eu estava na fila, Deus falou: você vai naquela mocinha ali, era uma mocinha morena. Eu falei: Deus, é ali? Ele falou: vai lá. Aí eu cheguei na fila, falei com ela, peguei o documento, dei para ela. Aí ela ficou olhando. Eu falei: Senhor, e aí? Deus falou: calma. E aí ela olhou para mim e falou assim: dona Débora, foi aprovado o seu cartão. Irmãos, até o limite do cartão, eu não esperava aquele limite. Eu achava que era bem menos, mas bem menos mesmo. E aí eu fiquei tão feliz, irmão, glorifiquei ao Senhor, liguei para meu esposo na hora, falei: meu Deus do céu, eu não acredito que Deus fez isso para mim. E através do cartão eu comprei essa Bíblia de estudo, ao qual Deus me presenteou. É uma Bíblia que eu queria muito, porque eu falei para Deus que era o primeiro presente, depois que Ele me ungisse, era o primeiro presente que eu gostaria de ter, era uma Bíblia. Então Deus conhece o nosso coração. Quando Ele vê o que nós pedimos para Ele, é algo sincero, é uma coisa que não vai nos contaminar. Isso aqui é para o meu estudo pessoal, porque a Bíblia fala para a gente examinar as Escrituras, para a gente orar de dia e de noite, para a gente não deixar de se alimentar da palavra, porque muitos são ignorantes da palavra, irmão. Muitos querem corrigir, exortar, mas não igual eu vejo em muitos lugares onde eu coloco a planta dos meus pés. Muitos querem corrigir, exortar, mas não sabem corrigir, não sabem exortar. Tem o dom da ciência da palavra, mas não tem autoridade, não sabe corrigir. Outros preferem ficar passando a mão no carrapicho da ovelha por conta de um hábito, de um mau hábito chamado dízimo, né? Muitas das vezes leva a pessoa à ruína. Outros ficam apegados em coisas materiais. Lógico que se você falar para Deus: Senhor, eu queria tanto reformar minha
casa, trocar minha cozinha, eu quero um guarda-roupa novo, uma cama nova, Senhor, me dá uma geladeira. É uma coisa que Deus vê que é uma coisa saudável, é uma coisa sadia, você pedir algo para Deus nesse sentido, né? Mas tem pessoas, irmãos, que infelizmente eles estão apegados em coisas materiais. Eu conheço pessoas que não fazem a obra de Deus de jeito nenhum. Senhor, me dá um carro, me dá uma moto, e se for para entregar um recado para um irmão do outro lado da cidade, ele não fala. Eu já peguei a minha bicicleta lá do Vila Nova, da onde eu moro, e fui até lá na Madelinas, de bicicleta. Já peguei, já fui até o final da Yamaguchi. Ó irmãos, eu já andei, viu? Eu não tenho preguiça nenhuma. E Deus falou para mim que eu já tive N oportunidades de tirar minha habilitação, começava a tirar e não queria mais, começava a tirar e eu tirava, nunca terminei. Sei dirigir, mas nunca terminei. E Deus falou para mim agora que Ele vai me dar uma habilitação, porque Ele quer eu na obra. Então, irmãos, eu aprendi muita coisa na caminhada. Foi preciso Deus tirar tudo que eu tinha para eu poder fazer a obra. Eu nunca fui avarenta. Pessoas daqui me ligavam lá, pastores, que eu pedia a oração, oravam por mim, acontecia um milagre, e eu falava, irmão, faz o seguinte, me dá o número da sua conta que eu vou depositar X na sua conta para te ajudar. Ele falou, irmã, é de Deus, porque eu estava orando exatamente, e Deus falou que ia enviar uma pessoa de longe para me abençoar. E eu estava lá em São Paulo. Aí o pastor falou, irmã, é para pagar a caixa da igreja, o som da igreja. Então isso, irmãos, é gratificante para mim. Então um dia eu posso falar que eu já semeei na obra de Deus. Eu já fiz muita coisa dentro de São Paulo, já ajudei muita gente mesmo, sem estar na presença de Deus, né? Então, irmãos, e eu não queria compromisso. Só que é igual a gente fala, né? O querer de Deus, né, não é o nosso. Eu queria estar da maneira que eu estava, mas Deus fala, venha como estás, mas Ele não fala, fica como estás. Não é verdade? Eu não tenho nada contra pessoas de calça, que usa calça, que usa... Não. Mas eu falo, se Deus quisesse me usar daquela forma, Ele não tinha me mudado. Não é verdade? Então eu era uma pessoa vaidosa, eu usava calça, eu usava blusinha, eu usava uns brincão, meu cabelo era bem maior, né? Eu usava uns batom. Então, Deus tirou tudo isso de mim. Ele me limpou. Por quê? Porque eu vim de uma família pentecostal. A minha mãe é pentecostal até o tutano. Como que eu posso chegar para uma pessoa que nem eu faço evangelismo, eu tenho problema de fibromialgia, vou aposentar agora, já tenho laudo, graças a Deus, só faltava meu laudo, porque Deus falou que me daria esse benefício, porque Ele quer na obra, para poder me ajudar por conta das crianças que precisam das coisas, tudo. E eu falei para Deus, como que eu vou fazer? E quase um ano eu esperando esse laudo, quase um ano já. E a dor é muito intensa, eu tomo muito remédio, e eu aproveito e faço a obra ali no postinho de saúde. Eu já fiz muito, já orei pelo dentista, para a secretária do dentista, para a menina que mede a pressão na triagem, já falei do amor de Deus ali dentro, já contei o testemunho que a minha filha foi gerada sem água,